Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso 16º encontro do nosso curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação do IFSC USP. Hoje nós vamos discutir um tema com bastante relevância conceitual, né? Nós precisamos entender bem realmente em que condições que nós podemos aplicar formalismo termodinâmico, tá? Há muitos contextos de pesquisa hoje em dia de sistemas pequenos, né, relativamente pequenos, mesoscópicos, em que a conexão entre os estudos microscópicos e macroscópicos deve ser feita com muito cuidado. Então, eu acho que nada melhor do que isso a gente pegar o caso bem estabelecido da física estatística de equilíbrio e tentar entender precisamente o que está acontecendo e que confusões normalmente são feitas nessa discussão. Tá bom? Ótimo. Sistemas fortemente interagentes, que são um tema de pesquisa em amplo sentido, né? Por exemplo, cadeias quânticas de spin, ou sistemas quânticos com interação de longa distância, seja tipo emaranhamento, né? Objetos estendidos, também são um desafio à termodinâmica usual. Então, vamos tentar discutir bem os limites da termodinâmica usual, tá bom? Então, nosso objetivo discutir hoje é limite termodinâmico. Vamos lá. Antes de mais nada, o que os físicos querem dizer quando eles falam em limite termodinâmico? Nós construímos toda a axiomática da termodinâmica pensando em grandezas intensivas e extensivas. E, em particular, nossa entropia e a nossa energia interna média, ou as energias livres associadas, são grandezas extensivas. Isso faz parte da axiomática da termodinâmica usual. Tá bom? Então, a energia livre de um sistema S, esse S caligráfico grande, deve ser extensiva. Então, o que a gente quer dizer com isso? Mesmo que você tenha um sistema finito, a sua energia livre, eu vou usar a letra F aqui como se a gente sempre tivesse no canônico, Helmholtz, mas é um conceito geral, ela vai ser expressa, desculpem a rasura aqui é o S caligráfico do sistema, ela vai ser escrita como uma superposição de vários efeitos. Um desses efeitos vai ser proporcional ao volume do sistema. O volume do sistema claramente é proporcional a algum comprimento, length do inglês, né, característico do sistema elevado a d dimensões. Uma esfera, 4π, r ao cubo, r elevado a 3, certo? E aqui nós vamos ter uma densidade de energia volumétrica. Esse B aqui é do termo bulk, em inglês, que a gente traduz para português como volume, tá? Só que eu achei que ia ficar redundante, densidade volumétrica de volume. Quando a gente fala bulk no inglês, quer dizer que a gente está olhando para o interior maciço de um material, sem olhar efeitos superficiais, tá? Um termo muito comum. Bulk. Então, a nossa energia livre vai ter uma densidade de energia livre volumétrica, uma energia por unidade de volume, vezes o volume. Em muitos sistemas de interesse fundamental, nós temos contribuições relevantes de energia superficial, embora a gente negligencie isso em tratamentos introdutórios, e nós também não vamos discutir isso neste curso, mas nós temos uma contribuição superficial, portanto, que escala com o comprimento característico do sistema elevado à dimensão pertinente menos 1, e temos aqui uma densidade superficial de energia livre, certo? E temos vários termos aqui que eu agreguei dessa forma, querendo dizer que são termos que escalam com o comprimento característico elevado a potências menores do que esses dois termos, tá bom? Então, o que acontece? Para que a gente realmente tenha aqui essas densidades valendo, na verdade a gente está querendo dizer que se nós calculássemos o limite da energia livre do sistema pelo seu volume, certo? E fizéssemos o volume ir para infinito, deveria surgir uma constante. Notem que dividir por volume, a gente espera que se esse termo aqui for dividido por volume, ele naturalmente vai tender a zero. Assim como esse aqui, dividido por volume, também tenderia a zero. Então, nós esperamos que, dividindo todo esse lado direito por volume, fazendo o volume tender a infinito, só pudesse sobrar essa constante aqui. Se é que isso ocorre, certo? Há sistemas em que isso não ocorre. Mas quando ocorre, nós definimos essa energia livre volumétrica
certo? Dessa forma. E a energia livre superficial, densidade de energia livre superficial, a gente define como a contribuição da energia livre tirando a volumétrica, sobraria como termo líder apenas a superficial, a gente divide pela área do nosso sistema, né? Que engloba o nosso sistema e faz o limite dessa área tender para o infinito. Tá bom? Então, podemos dizer, embora a gente já tenha usado esse F de bulk volumétrico e esse Fs de densidade superficial de energia livre, a gente já tenha usado aqui, na verdade a gente pode dizer que a gente está definindo esses caras por essas contribuições aqui. Então, primeiro a gente testaria ele existindo, a gente faria F menos densidade de energia do livre bulk vezes volume. A razão disso pela superfície pode tender a uma constante, que seria a densidade superficial. Então, deixa eu ser até mais preciso. Então, vamos lá. Mais precisamente, outras condições auxiliares podem até ser necessárias para que a gente defina esses limites, tá bom? Por exemplo, quando a gente fala com fluidos, não faz sentido você dizer que o volume do sistema tendeu a infinito numa construção abstrata. Pessoal, a gente está tentando olhar a função energia livre e entender matematicamente o que acontece com ela quando um dos argumentos, que é o volume, vai para infinito, tá? É uma construção abstrata. Fisicamente, o teu sistema tem um volume bem definido, né? Mas a função matemática envolvida depende de certas variáveis independentes. Uma delas é volume, e seria essa variável que a gente faria tender a infinito. Só que para fluidos, se você não quer distorcer as condições físicas do seu problema, se o volume do sistema vai para infinito, simultaneamente você tem que fazer o número de partículas do seu sistema tender a infinito também. Então, o que a gente faz numa situação como essa para um fluido é fazer o volume tender a infinito, mas o número de partículas tender a infinito, enquanto a densidade volumétrica de partículas, número de partículas por unidade de volume, permanece constante. Então, sendo bem claro, essas condições adicionais aqui, ó, número de partículas indo para infinito e densidade volumétrica de partículas constante, seriam condições que deveriam estar escritas aqui, ó, por exemplo, na definição desse limite. Tá bom? Cada tipo de sistema físico vai exigir condições diferentes. Por exemplo, sistemas magnéticos não têm um volume. Lá a gente vai falar que a gente tem uma energia, uma densidade de energia volumétrica dependente do número de sítios. E a gente vai imaginar o número de sítios se tornando cada vez maior. E lá não tem volume. Tá bom? Quando chegar a hora a gente discute isso apropriadamente. Então vamos lá. Somente quando todos os limites pertinentes, como esses dois que eu coloquei ali em cima, existirem, nós vamos dizer que existe o limite termodinâmico do sistema. E aí, nessas condições, nós vamos observar a extensividade onde ela seria desejada. A gente já sabe onde a gente quer chegar, né? Temos uma teoria fenomenológica na termodinâmica, já foi construída para as grandezas serem extensivas. Mas existe esse fato. Esse limite, quando você parte do seu tratamento microscópico, nem sempre esses limites existem. E só quando eles existirem que você vai poder sonhar em fazer termodinâmica e uma conexão micro-macro, né, dos resultados microscópicos com a fenomenologia macroscópica. Tá? Então, exceções famosas aqui são sistemas gravitacionais e sistemas com carga elétrica total não nula. No caso, a interação gravitacional e a interação de Coulomb são fortes demais, elas têm muito alcance, né? Elas são forças de caráter volumétrico. É diferente, por exemplo, de uma interação de pressão num fluido em equilíbrio, que é uma interação apenas superficial, certo? Como você tem longo alcance das interações de inverso de quadrado, você sente o volume. E você leva isso a uma não linearidade forte no número de partículas, certo? Então não converge. Esses limites que a gente colocou aí não valem para sistemas dessa natureza aqui, são exceções. Depois eu vou colocar referências no final da aula para quem quiser saber mais sobre isso, sobre essa quebra de extensividade. Tá bom? Mas nós não atacaremos isso no nosso curso. Tudo bem. Aí algo que causa muita confusão para muita gente peraí, mas todo sistema finito que eu quero estudar, mesmo que eu não fique só na extensividade, professor, são finitos. Como assim eu tenho que fazer o limite do sistema ir para infinito? Pessoal,
é só uma aproximação, que a gente espera que seja muito boa, é um recurso de trabalho. O que a gente quer dizer com isso? Embora essas nossas densidades de energia livre, volumétrica e superficial, só sejam definidas no limite do sistema infinito, a ideia é calcular essas duas densidades no infinito, mas tratar sistemas finitos, com volume finito, com área superficial finita, com eles, tá bom? Com aquela expressão da primeira página. Então, nós, dado um modelo microscópico, nós calcularíamos esse cara, vamos imaginar que aquilo lá é desprezível numa situação prática, e para o sistema finito, com volume finito e área superficial finita, nós usaríamos essa expressão, carregando apenas certos coeficientes, digamos assim, certo? Que teriam sido extrapolados de volta no infinito e usados de volta para n menor, para um tamanho de sistema menor. A gente pode tentar representar isso aqui. Isso aqui é só um esquema, tá? Eu não quero dizer que, de verdade, a energia livre de um sistema por unidade de volume oscila perfeitamente como está assim, tá? Mas a ideia é que você teria essa energia livre por unidade de volume e, à medida que o seu volume ou o seu número de partículas crescesse, essa razão tende a caminhar para um certo valor, que na definição do volume indo para infinito seria a nossa densidade volumétrica de energia livre. Tá bom? Então seria esse nível aqui para onde a gente convergiria. Então qual é a ideia? A gente vai trabalhar sempre em qualquer sistema físico verdadeiro com um número de partículas ou volume muito grande, não é pequeno, mas evidentemente não é infinito. É finito. É um grande, de modo que a gente saiba que as nossas densidades de energia livre já são representativas do comportamento do sistema. Tá bom? Uma outra forma de dizer isso é que toda essa abordagem será válida quando as flutuações estatísticas, ou seja, intrínsecas à finitude do nosso sistema, forem muito menores do que a resolução experimental, pessoal. Na verdade, tudo vai depender da natureza dos nossos experimentos, se eles são muito precisos ou não. Se a incerteza pela finitude do nosso sistema for menor do que os nossos aparelhos podem pegar, eu não vejo isso. Tá bom? Então, qual que é o insight fundamental nessa conexão micro-macro, o limite termodinâmico da física estatística? Nós vamos imaginar que as interações entre as unidades ou elementos, subsistemas do nosso sistema, devem ser fracas o suficiente, não poderão ser interações fortes, elas têm que ser fracas o suficiente para não alterar muito, não alterar qualitativamente, o cenário de independência. Tá? Ou seja, nós podemos ter gases não ideais, mas apenas fracamente não ideais. Vamos ver de um ponto de vista matemático bem puro o que a independência dizia pra gente? Lembra que a gente tinha aquela ideia lá no começo do curso de amostra IID, né? Variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, certo? É como se a gente tivesse energias de vários subsistemas que constituem o nosso sistema. A soma dessas energias, se fossem todos independentes entre si, os nossos subsistemas, a soma das suas energias daria a energia total do nosso sistema. Então vamos imaginar que esses nossos subsistemas foram todos construídos de uma forma simétrica, né? Para que todos eles tivessem a mesma energia média. O xi aqui para mim, cada elemento da minha amostra aleatória, né? Seriam as energias dos meus subsistemas, cada um deles teria a mesma média, cada um deles teria a mesma variância. Nós sabemos que sob independência, a variância da soma, isso aqui é como se fosse a energia total do sistema, embora esteja aqui um S de soma, a variância da energia total do sistema, se os subsistemas forem fracamente interagentes ou até mesmo independentes, né? Na verdade, se forem exatamente independentes, essa variância será a soma das variâncias.
E a gente vai ter esse resultado aqui, n sigma ao quadrado. Pessoal, matematicamente, esse n aqui, e também na média, é porque na média não depende da independência, né? Somou várias parcelas, mesmo que elas fossem dependentes, desde que tivessem a mesma média, eu veria esse n aqui. Mas o fato de nós termos esse n aqui e esse n aqui é a assinatura da extensividade. É a assinatura da extensividade. Tá? A gente não tem como ter extensividade sem ter esses caras. Vocês devem se lembrar que isso aqui é um resultado fantástico, né? Apesar da soma aqui, a variância da soma ser uma grandeza de natureza quadrática, a independência faz com que não apareça n ao quadrado e apenas n aqui. Pessoal, quais são as consequências termodinâmicas disso? As derivadas primeiras de uma função partição dão grandezas extensivas, mas as segundas também. Então, se nós não tivéssemos n elevado a 1 aparecendo nesses dois objetos aqui, a nossa termodinâmica não iria funcionar. Vejamos, né? Falei aqui num sentido bem matemático, só para resgatar isso. Notem qual é a variância, qual é o desvio relativo dessa soma de várias variáveis. Notem que não tem constante de normalização, tá? Como eu disse, a energia total do meu sistema seria a soma das energias dos subsistemas, não é média de nada. Eu não estou tomando a média das possíveis energias totais do sistema. Eu estou olhando energiazinhas de subsistemas. Elas são puramente aditivas para dar a energia total do sistema. Então, é essa expressão aqui que eu tenho que considerar, sem normalização. Mas notem que o desvio relativo é o desvio padrão, que é a raiz da variância, sigma raiz de n, dividida pela média. Certo? Que é nmi. Aqui eu errei, né, pessoal? Eu perdi alguma coisa aqui. Porque eu perdi o mi, tá? Mas o fato é, raiz desse cara é sigma raiz de n, dividido por nmi, vai dar sigma sobre mi, eu perdi um mi aqui, mas o fato é que qualitativamente nós temos 1 sobre raiz de n no denominador. 1 sobre raiz de n no denominador. Isso mostra que os desvios relativos decaem com o tamanho do sistema. Vamos jogar números daqui a pouco, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Como é que é, professor? Você está dizendo que tudo é independente? Não. Eu coloquei aqui uns resultados que eu sei que valem para a independência, mas eu admito a possibilidade de que haja interações entre os subsistemas do meu sistema. Eu só quero imaginar que essas interações sejam fracas o suficiente para que os termos lineares dominem assintoticamente. Então, essas correções podem ser sublineares. Elas só não poderão ser superlineares. Então, em geral, eu diria que eu tenho esperanças de que esse meu formalismo vai ser consistente, a minha termodinâmica conectada com o microscópio vai ser consistente. Se o limite da média da energia do meu sistema, que tem a ver com a soma das energias dos subsistemas, dividido por n, der um limite que existe. Ou seja, mesmo que tivesse termos sublineares aqui, não tem problema, o limite vai existir. E a mesma coisa na variância. Notem que esses dois casos marcados aqui em rosa, eu sei quanto que daria o limite. Eu estou dizendo que basta que os limites existam. É isso que eu estou dizendo com sistemas fracamente interagentes. Tá bom? Qual é a consequência desse 1 sobre raiz de n aqui? Que, como eu disse, mesmo que eu tenha perdido 1 sobre mi, qualitativamente não afeta nada. Esse desvio relativo, pessoal, sob a condição de independência, ele é da ordem de 10 a menos 10, se a gente tivesse um número de partículas da ordem de 10 a 20. Eu nem coloquei 10 a 23 Avogadro, porque eu não quero algo quebrado. Coloco 10 a 20, certo? Que já é um sistema microscopicamente grande, mas nem tão grande assim macroscopicamente. 1 sobre a raiz disso vai dar um desvio relativo da ordem de 10 a menos 10. Tá bom? Então, a ideia aqui, eu escrevi aqui explicitamente, é que essa nossa
soma de contribuições corresponda à energia total do sistema. E, embora ela seja uma variável aleatória e, portanto, deveria ter dispersão, ela é muito concentrada. Por quê? Porque a gente está adicionando uma grande quantidade de parcelas que são variáveis aleatórias também elementares, as energias dos subsistemas, com uma hipótese implícita aí, é um grande número de variáveis elementares de variância finita. A gente não imagina que nenhum dos nossos sisteminhas, nenhuma das nossas partículas pudesse ter uma divergência na sua energia, certo? Então, como eu disse, se as interações forem fracas o suficientes para não deformar muito esse resultado, que é uma consequência direta desses resultados aqui, a gente espera que haja essa concentração. Estamos somando termos finitos. Pessoal, o teorema central do limite diz que a gente vai para uma gaussiana se a gente somar variáveis independentes de variância finita, não é? Sim, mas tem várias generalizações em que se você somar variáveis dependentes, desde que não muito selvagemmente dependentes, você ainda pode ir para uma gaussiana. É que aí existe toda uma fauna de possíveis resultados, a gente deveria consultar textos especializados de probabilidade, tá? Mas o fato é, há vários resultados formais em que certos tipos de dependência podem ainda te levar a gaussianas, certo? Então, é claro aqui que nosso raciocínio, a gente esperaria que uma gaussiana descrevesse bem a distribuição das possíveis energias totais do sistema, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a gente sabe que pelo teorema central do limite, aquela nossa soma de variáveis transladada da sua média para ter média nula e escalada com esse fator sigma raiz de n, que é a raiz da sua variância, nós sabemos que essa variável aleatória, transladada e reescalada, ela converge em distribuição, como que a gente chama, para uma normal 0,1. Tem que tomar muito cuidado com o sentido rigoroso dessas convergências. Então, isso aqui não é um implica matemático, mas para o nível de tratamento que nós físicos estamos acostumados, nós poderíamos brincar aqui de pegar uma normal 0,1, multiplicar por esse cara, depois somar com NMI. Então, pelo menos num nível físico, é bem razoável a gente dizer que a soma pura das nossas variáveis seria a soma das energias dos subsistemas, dando energia total, deva ser descrito por uma normal de média NMI e de variância N sigma ao quadrado. Ó, eu estou falando algo mais do que eu tinha dito antes, certo? Aqui a gente só tinha listado a média e a variância dessa soma. Só que aqui eu invoquei o teorema central do limite para dizer que eu posso falar mais. Eu não sei só a média e a variância. Sendo variância sigma ao quadrado finita de cada parcela, eu confio que isso aqui seja dado para n grande como uma normal. Qual é a grande sutileza aqui, pessoal? Esse n aqui, por favor, não confundam o n, que descreve qualitativamente a normal, com o número de parcelas da soma, tá? Esse n aqui, aqui e aqui é o número de parcelas na soma. Esse n aqui só quer dizer que eu sigo uma lei normal, tá? Aqui é a mesma coisa. Esse n só quer dizer que eu sigo a lei normal. Desculpem a confusão notacional, mas todo texto faz isso, a gente chama isso. Aqui é para representar a lei normal. Este e este seria o número de parcelas na soma. Vamos lá. Deste lado aqui, esse n, ele pode ir para infinito mesmo. É um limite. E eu vou chegar numa convergência em distribuição. O lado direito, ele tem que ser analisado com muito mais calma. Porque se o n seguir mesmo para infinito, para sempre, pessoal, isso aqui degenera numa delta. Isso aqui perde o caráter gaussiano, se o seu n realmente for pro limite. Então, nós interpretamos isso aqui para um n grande, mas não infinito. Nós vimos que o desvio relativo, ele não para de diminuir com n. É aquele famosíssimo 1 sobre raiz de n aqui. Ele não pararia.
vai tocando o N para infinito, esse cara vai tendendo a zero o desvio relativo, tá? Então, tecnicamente falando, parece que a gente só fez aqui multiplicação por uma constante, translador para isolar esse Sn, mas a gente não pode dizer que o limite dessa variável aqui é uma gaussiana. O limite dela é uma delta. Mas se a gente parar num N grande, porém infinito, a gente espera uma forma gaussiana. Pessoal, esse tipo de detalhe e sutileza tem tudo a ver com as confusões que são feitas nos livros de física e estatística. Nós misturamos nos livros de física e estatística resultados do limite do N realmente indo para infinito, com expressões assintóticas em que o N é grande, porém ainda finito. E a gente mistura esses resultados, tá? Sociologicamente. Vamos lá, vou tentar deixar isso claro. Ô, Léo. Fala. Eu tenho uma dúvida, você pode voltar um pouquinho lá naqueles dois limites que você escreveu, que é na existência de dois limites, que são as condições mais gerais. Sim. Eu fiquei com uma dúvida, talvez você até tenha falado, e aí qualquer coisa eu posso não ter prestado atenção, mas a minha dúvida é esse segundo limite aí. Eu entendi que ele meio que corresponde ao que está aí na esquerda, né? Se você tivesse, no caso, de perfeitamente não independência, né? Perfeita independência. Na verdade, eu quis compensar nesse cara comparativamente com este. Ó. Certo. Tá? Ok, mas aí a minha dúvida... É um desvio relativo que eu construí, certo? Tá, entendi. Tá bom. Tudo bem? Note, ó, a minha como eu disse, grandezas quadráticas na minha energia, por exemplo, variância da energia do sistema, que essencialmente é isso aqui. Eu quero que isso seja mensurável experimentalmente e seja extensivo na termodinâmica, Rodrigo. Então isso aqui não pode passar de N. Ok, tá bom. Tá? Então eu acho que eu não fiz besteira aqui, não. Acho que essas condições aqui são as condições gerais em que eu imagino que a gente vai trabalhar. A gente imagina que isso vale para a gente poder trabalhar, tá bom? Não, fui eu que confundi as coisas, você já esclareceu, mas isso me deixa só com uma outra dúvida, então. Quer fazer agora ou depois? Faz. Quero perguntar agora. Não vai ter nenhuma hipótese que, em geral, o desvio relativo vai para zero, então. Não, porque repara, do jeito, se a gente só colocasse que o desvio relativo fosse a zero, podia ser que eu fosse a zero mais lentamente do que 1 sobre raiz quadrada, certo? Sim. E na prática, então, talvez eu pudesse projetar um comportamento como esse, violando o expoente 1 desses N's aqui e aqui, entende? Não, perfeito. E eu preciso desses dois caras não sendo maiores do que linear, né? O comportamento desses caras não pode ser super linear, porque senão algum desses dois limites não existiria e bastaria um deles não existir para que eu não tivesse grandezas extensivas. Quebra a minha esperança de conexão do comportamento microscópico com a termodinâmica. Não, perfeito. Tá? Então, realmente trabalhar só aqui não é satisfatório. Eu preciso ter esses N's aqui e aqui. Ótimo. Tá bom? Estou falando de termodinâmica usual, ok? Estou tentando explicitar hipóteses que nem sempre estão claras nas discussões. Bom, vamos lá. Então, eu comentei que tem uma sutileza aqui. Então, uma forma consistente da gente trabalhar aqui é que a gente tem alguma gaussiana para N grande, mas não ainda infinito. E aqui começa um momento da aula que talvez fique confuso. Eu vou fazer o maior esforço possível para que não fique. Por quê? Coloquei aqui, vamos conhecer a dedução da gaussiana típica dos textos de física e estatística. Eu botei dedução entre aspas já para expressar o meu tom crítico em relação a esses tratamentos. Eu vou tentar deixar claro o que está acontecendo. Então, enfatizo, esse tipo de argumento que eu vou dar aqui agora não é o meu argumento preferido. Mas eu vou mostrá-lo porque ele é o que vocês vão encontrar em todos os livros texto e eu vou mostrar por que eu não gosto desse tipo de tratamento. Tá bom? Vamos lá. Alega-se que, para a gente chegar numa gaussiana,
Na verdade, eles colocam que a gaussiana vai ser uma conclusão da análise deles. Só isso já é uma forçação de barra. Mas vamos ver, né? Eles dizem que você vai chegar na conclusão que você tem uma gaussiana bastando fazer o seguinte. Vamos pegar a probabilidade de uma certa energia do sistema e para garantir que a função seja suave na expansão, vamos pegar o logaritmo dela, porque isso cresce mais devagar, e vamos expandir em torno do máximo. Certo? Mas, como eu coloco aqui, há hipóteses não explícitas nesse argumento. Para garantir essa suavidade, eles já fazem outras coisas. Tá bom? Deixa eu só mostrar aqui. A minha crítica, pessoal, vai ser a seguinte. Não é porque eu tenho uma função positiva com um máximo que necessariamente esse máximo será bem descrito, mesmo localmente, por uma gaussiana. Pessoal, qualquer máximo ou mínimo, sem dúvida, em segunda ordem, ele é bem descrito por alguma parábola. No caso aqui, para uma densidade de probabilidade, vai ter um máximo, uma parábola com concavidade voltada para baixo. Ok, sobre isso não tem dúvida. Expansão de Taylor, localmente, dá parábola. Só que exponencial de menos x quadrado, você pode até dizer, vou expandir a exponencial. Exponencial de menos x quadrado para x próximo de zero, ou onde quer que eu tivesse centrado, é 1 menos x quadrado. Tá vendo? Tem uma parábola lá. Sim, pessoal, mas é uma parábola especial. Ela não é arbitrária. O 1 está amarrado com o menos x quadrado, certo? Exponencial de menos x quadrado, você vai ter termo constante 1. Não tem termo linear, porque o seu argumento já é quadrático. E aí o termo quadrático já vem menos x quadrado. Então, repare, colocar uma exponencial no máximo, no máximo, não é tão automático quanto você dizer que você poderia colocar uma parábola lá. Especialmente a gente pode ter assimetrias leves, assimetrias fortes, mais fortes em torno de um máximo. Podia ser que a gente abrisse demais, de uma forma que não fosse descrito por uma parábola aqui, certo? Só em certos casos em que você implicitamente já está impondo uma simetria e uma velocidade de decaimento em que você dizer que um máximo pode ser bem ajustado por uma gaussiana. Tá bom? Então é só essa crítica, já de princípio, que eu faço aqui. Mas os livros textos dizem que basta você tomar o log e expandir em torno do máximo. Vamos ver como é que isso se procede. Ó, nós já conhecemos essa expressão aqui, né? A gente já trabalhou com ela em outras aulas, né? A gente considera a degenerescência das energias, temos vários estados, microestados diferentes de mesma energia, fator de Boltzmann, função partição, de normalização. Aí, antes de fazer esses argumentos de suavidade, o pessoal faz o seguinte, poxa, isso aqui é uma função definida para níveis discretos de energia. Mas vamos argumentar fisicamente que no limite termodinâmico que a gente quer considerar, o espaçamento entre os diferentes níveis energéticos, a gente viu um argumento de partícula quântica numa caixa na aula passada, né? Dá espaçamentos entre os níveis. O pessoal argumenta que não, no limite termodinâmico, que é o que a gente quer considerar, o espaçamento entre os níveis vai diminuindo. De modo que é muito conveniente nós tratarmos a energia como uma grandeza contínua. E aí a gente introduz uma densidade de estados, uma função muito importante na prática, tá, pessoal? G de E, de tal modo que G de E, DE, é o número de microestados com energias na faixa energética entre E e E mais DE. Tá bom? Então, a gente adaptaria aquela expressão conhecida nossa para uma expressão desta forma. Essa aqui seria a probabilidade do nosso sistema ter energia entre E e E mais DE. Claro que para um DE pequeno, certo? Isso é probabilidade, esse cara vira uma densidade de probabilidade. Certo? Ele seria dado dessa forma aqui. Número de microestados
por intervalo de energia, vezes um pequeno intervalo de energia. O produto dessa densidade G por dE seria o nosso ômega, lá em cima, a nossa degenerescência, vezes o fator de Boltzmann, some sobre todas as possibilidades. Essa é uma representação interessante. Aqui vocês poderiam dizer, por que as energias variam só de 0 a infinito? Pessoal, a gente sempre pode escolher o zero de energia, certo? Então, digamos que haja uma escolha do zero de energia do nosso sistema, só diferenças de energia que são fisicamente relevantes. A gente poderia tratar dessa forma, porque a gente se aproveitaria dessa natureza do nosso núcleo de integração aqui, a gente acaba tendo uma transformada de Laplace. Nesse sentido de contínuo, a nossa função partição é uma transformada de Laplace. Isso abre questões interessantes, né? Porque nós poderíamos obter a densidade de estados por uma transformada de Laplace inversa. Eu não vou ter tempo de tratar isso aqui com vocês, mas para quem conhece integração complexa com contorno de Bromwich para inverter transformada de Laplace, notem que a gente passa a ter uma ferramenta analítica, pelo menos do ponto de vista conceitual, para a gente achar as densidades dos sistemas. Mas para nós, esse denominador vai ser irrelevante hoje, porque isso não depende da energia, porque aqui a gente integrou em todas as energias. Então, essencialmente, eu vou chamar isso aqui de Z, função partição. Simplesmente é uma soma no contínuo aqui, mas é um Z que não dependeria da energia. E eu vou olhar essa minha densidade de probabilidade P de E. O seu logaritmo será o log de G, mais o log dessa exponencial, que é menos beta E, menos o log de Z, porque nota que nós temos isso aqui dividido por Z. O DE não importa aqui para mim, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, log da densidade de estados menos beta E menos log de Z. Repito, estou fazendo o tratamento típico dos livros de física e estatística. Então vamos analisar isso aqui para a gente achar a distribuição das energias, da densidade de probabilidade das energias no ensemble canônico. Então vamos lá. O pessoal disse que a gente vai expandir essa função, depois de tomar o log, a gente vai expandi-la em torno do seu máximo. Então eu vou chamar aqui de E estrela a energia que dá a probabilidade máxima. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que 0 é igual à derivada primeira dessa minha função. Pessoal, logaritmo é uma função monotônica, tá? Então, achar o ponto de máximo dessa função é a mesma coisa que achar o ponto de máximo da P de E sozinha. É um resultado de cálculo 1, porque essa função é monotônica. Então, a gente pode derivar o log. Olha como esse log é conveniente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deriva o log da densidade de status. Eu quero fazer o del E do log de P. Mas isso é del E do log de G, no mesmo ponto. Menos beta, que está multiplicando a energia. Põe aqui menos beta. E mais nada, porque o Z não depende da energia. Eu já somei em todas as energias. E notem que eu e todos os livros textos estamos, neste momento, considerando que o beta é uma constante, não depende da energia. Ela é característica da temperatura do banho térmico. 1 sobre kBT, o banho térmico que está em contato com o meu sistema. Então, todo mundo trata esse beta como uma constante, não depende de energia. Então, menos beta, vezes Z, derivou da menos beta. Se a gente iguala isso a 0, né? Porque eu disse que é uma condição de máximo. Olha só o que acontece. Essa condição já é reveladora, pessoal. Del E do log da densidade de estados é igual a mais beta, quando a gente passa esse beta para o outro lado. Só que beta é 1 sobre kBT. Eu vou passar esse kB multiplicando o numerador do outro lado e se combinando a esse log. Então isso quer dizer que o del na energia de kB log da densidade de estados, que mede uma degenerescência na faixa energética entre E e E mais DE para mim, na energia máxima, é 1 sobre T. Ué, mas peraí. Na minha termodinâmica, quando eu fazia a derivada da entropia em relação à energia interna, a energia média do meu sistema, no microcanônico era só energia interna, né? Quando a gente pensa no canônico,
A gente está pensando que energia média, isso é 1 sobre T. Caramba, já tem algo implícito aqui. Não tem jeito. Eu tenho que identificar essa energia máxima como sendo a energia média do meu sistema. E além disso, eu tenho, já nesse momento, que identificar a minha entropia como sendo correspondente à microcanônica. Porque nenhuma outra função poderia ter uma derivada em relação à energia e dar 1 sobre T. A gente está vendo aqui uma expressão que sugere uma entropia microcanônica, mesmo quando a gente está no ensemble canônico. Só que isso, esse destaque que eu estou dando aqui, os livros não dão. Ninguém chama atenção, raríssimos. Eu achei um livro que chama atenção para esse fato. E não é um livro básico de física e estatística, é um livro de transições de fase, certo? Mas isso aqui já é muito sugestivo e revelador. O que isso quer dizer, né? Vamos falar mais sobre isso até o final da aula. Mas deixa isso aqui, por enquanto, só como um resultado intermediário, tá? Eu grito aqui que esse resultado já corresponde ao N indo para infinito, e não apenas grande, tá? Mas segura isso aqui por enquanto. Vamos para a segunda ordem para N grande, como os livros de física continuam a fazer. A gente vai querer calcular a derivada segunda do logaritmo da nossa densidade de probabilidade para energia. Para quê? Para a gente fazer um truncamento em segunda ordem. Na primeira ordem a gente já zerou, porque a gente disse que era um máximo, que o E estrela era um máximo, ponto de máximo desse P de E. Só que derivada segunda desse logaritmo de P é derivada segunda do logaritmo de G, da densidade de estados. Por quê? Ó, na densidade primeira, já tinha dado del log de G, del E, menos beta. E o beta a gente tinha dito que era independente da energia. Tá? Então, do mesmo jeito que na primeira derivada esse cara já foi cortado, porque ele não dependia de E, esse menos beta sobreviveu à primeira derivada, mas na segunda derivada, como ninguém aqui é quadrático ou maior na energia, vai sumir. Então, del 2 desse log é del 2 desse log em relação à energia, certo? Olha só. Então é isso, a gente escreve isso. Ó. Derivada segunda. Todos os livros escrevem isso. Aí sabe o que os livros fazem? Eu fico chocado quando eu vejo isso, certo? Pessoal, isso aqui, esse símbolo quer dizer que você tem uma função, toma a primeira derivada, toma a segunda derivada e só ao final desse processo você joga o ponto onde você vai calcular a função resultante, que é a sua segunda derivada, certo? Agora, todos os livros que eu consulto fazem o seguinte: pegue a primeira derivada apenas. Quem é primeira derivada do log de G por E? Ué, a gente acabou de ver isso aqui em cima. É beta. Del log de G, del E, no ponto é beta. Repara, no ponto. Só que eu já joguei o ponto e isso não depende da energia. Eu tratei isso como constante. Tanto que aqui, ó, eu tinha tratado esse cara como constante. Mas sabe o que os caras fazem? Eles dizem o seguinte: segura a segunda derivada del E, faz só uma delas, jogue o ponto. Isso é absurdo, porque você estaria tomando a derivada de uma constante que deveria dar zero. Só que eles jogam o ponto só depois da primeira derivação. Aí, jogando o ponto de máximo, aparece o beta. Isso já é um absurdo matemático. Só que o absurdo matemático continua, porque a segunda derivada que está aqui esperando, ela vai agir no beta. Você vai considerar o beta como função de E. Mesmo que a sua derivada primeira tenha sido feita tratando o beta como independente de E. Ó, se o beta dependesse de E, teria aparecido derivada de produto. Teriam dois termos aqui, e não apenas esse único termo. E eu estou copiando o que os livros, textos clássicos de física e estatística fazem, certo? Então, aqui eles trataram beta como independente da energia. Mas chega aqui nesse momento, eles cometem um absurdo de jogar o ponto depois da primeira derivação, obtêm um resultado, passam a considerar o beta como função da energia,
E agora vamos fazer aqui uma regrazinha da cadeia, uma mudança de variáveis. Del beta, del E, é del beta, del T, del T, del E. Del beta, del T é menos 1 sobre kBt quadrado. Fácil derivar 1 sobre kBt, certo, pessoal? E del T, del E, a gente vai ver que é 1 sobre a capacidade térmica do nosso sistema a volume constante. Então, esse primeiro fator aqui, ele vem só de del beta, del T, quando a gente trabalha beta em termos de kBt. E esse aqui eu vou mostrar aqui na próxima página, que é o inverso da capacidade térmica a volume constante. Então, eu coloco aqui, isso aqui para mim é chocante, né? Então, antes, beta era constante, agora beta é uma função de E, certo? E mesmo que fosse uma função de E, você joga o valor do ponto depois da primeira derivada, quando você quer calcular uma derivada segunda. Isso é completamente sem sentido. Para mim, isso aqui é uma tentativa desesperada de inventar um procedimento que mantenha o n grande e não indo para infinito, sendo que você já trabalhou de uma forma que sugere que o n já foi para infinito. Tá? É a única análise quase psicanalítica que eu posso fazer desse tipo de procedimento. Como eu disse, eu detesto isso. Certo? Me parece uma superposição de argumentos errados que, historicamente, você já sabe que os erros meio que vão se cancelar e você vai poder justificar o seu resultado, mas justificar de uma forma que eu jamais chamaria de justificativa. Tá? Só para ficar claro ali por que aparece aquela capacidade térmica, note que a capacidade térmica de um sistema a volume constante é uma grandeza extensiva, né, que você pode pensar como sendo a variação da sua energia interna em relação à temperatura, né, se fosse um fluido, quando o volume e o número de partículas são mantidos constantes, mas uma outra forma de pensar é um dq/dt. É que note que a volume constante, a variação da energia interna vai corresponder à sua troca térmica infinitesimal, certo? Ó, du é TdS menos PDV, não é isso? PDV com V constante vai embora. μdn também se anula quando n é constante. Então é uma condição especial em que a diferencial inexata vai tornar-se exata. Então, o calor que você é capaz de absorver, né, e para mudar a temperatura do seu sistema, o dq vai coincidir com 1. Então, por isso que a capacidade térmica seria um dq cortado dt, mas é del U, del T, e a gente viu que a gente estava com dt dE. Só que a gente já identificou no ponto E estrela, esse E estrela com 1. Então, é esse inverso aqui, é 1 sobre a capacidade térmica. Como eu disse, é uma grandeza extensiva. Coletando termos, eu não vou fazer essa conta no miúdo, até porque ela não é precisa mesmo. O nosso logaritmo da densidade de probabilidade das energias envolve termos constantes. Termos lineares na energia se anularam, porque a gente ficou no máximo. O que brotou para a gente como derivada segunda foi menos 1 sobre kBt quadrado, 1 sobre essa capacidade térmica. Tem um meio, que é 1 sobre 2 fatorial do termo de segunda ordem de Taylor. Estamos imaginando que a nossa energia está expandida em torno da energia máxima. Então, não interessa muito quem seja essa constante. Ó, notem, cadê o papel do tamanho do sistema nesse tipo de formalismo? Pessoal, o tamanho do sistema escondido na capacidade térmica, mas não está claro aqui. Ninguém disse por que os termos de ordem 3 em diante realmente morreriam, porque notem, tudo aqui deveria depender do tamanho do sistema, só que isso não apareceu em lugar nenhum. Tá? Então, mas o pessoal não está nem aí, os autores tradicionais pegam isso. Imagina que você pode exponenciar, mesmo que sejam expressões assintóticas. A gente já viu na aula anterior que isso não é trivial. Em Stirling, por exemplo, exponenciar muda os seus pré-fatores. Mas a gente vai imaginar aqui, seguindo esses livros, que essa densidade vai ser proporcional a uma constante positiva multiplicativa, porque nós teríamos exponenciado esses dois lados, exponencial da soma, produto das exponenciais.
daria uma constante multiplicativa vezes esse termo gaussiano aqui. Onde a gente nós identificaríamos claramente a variância do nosso sistema sendo dada como KBT quadrado CV. Tá bom? E aí, no final das contas, essa constante, se você quer chamar isso de uma densidade de probabilidade, ela vai vir da normalização, e ela seria 1 sobre raiz de 2π variância. Esse termo aqui entre colchetes, tá? Mas... então tem um monte de sujeira sendo varrida debaixo do tapete aqui. Só que eu vou querer falar de uma outra forma dessa constante. Ao invés de fazer contas, invocar aproximações nas quais eu não confio, exponenciar expressões assintóticas que mudam os termos líderes, eu vou querer lidar com essa constante multiplicativa de uma forma que eu acho que é mais instrutiva, que é recuperar uma expressão com que eu encerrei a aula passada. Na aula passada, a gente tinha trabalhado com essa expressão aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para ela. Foi antes de eu introduzir a densidade. Ó, essa expressão aqui, tem como a gente combiná-la. A gente pega esse número de microestados, essa degenerescência da energia E, toma exponencial do log dessa grandeza, multiplica e divide por KBT. A gente essencialmente pega essa expressão aqui e a gente consegue escrevê-la como fizemos no final da aula passada. Para deixá-la assim, ó. Onde esse meu SE é KB log do ômega de E, que vocês viram lá na última expressão. Eu tinha dito que quando a gente fosse discutir limite termodinâmico, eu queria justificar por que a gente dizia que o log de uma função partição seria menos beta F, a energia livre pertinente. Então eu tinha que argumentar para vocês, né, como eu indiquei na aula passada, que esse termo iria para zero do limite termodinâmico, e que esse termo aqui iria para a energia livre de Helmholtz F no limite termodinâmico. Notem que aqui, em princípio, está definida por uma energia qualquer. Não é para a energia máxima, E estrela, que se revelou igual à energia média U. Isso aqui é uma energia E qualquer. A gente vai querer mostrar que, em geral, para energias típicas, esse cara se anula. Ora, a ideia é, se vocês acreditarem nessa argumentação, a nossa variância é proporcional a uma grandeza extensiva. Então, é proporcional a N. Então, o desvio padrão é proporcional à raiz da variância. Então, se esse cara é proporcional a N, o desvio, sendo raiz dele, será proporcional à raiz de N. Só que o valor médio, coincide com o máximo por uma gaussiana simétrica, é proporcional a N. Então, se a gente fizer aqui o desvio relativo novamente, desvio absoluto dividido pela média, um termo que vai contribuir com raiz de N, dividido por um termo proporcional a N. Isso vai dar 1 sobre raiz de N. Como nós já tínhamos visto, com uma discussão muito mais fundamental de base probabilística, imaginando que a gente tinha independência das variáveis sendo somadas, das energias do subsistema sendo somadas, desde que essa independência até pudesse ser violada, mas de forma fraca. Então, eu mostro que é isso que está acontecendo lá. Tá? Então, com essa argumentação, essa nossa densidade ou distribuição P de E, se a largura dela, o desvio, da densidade é da ordem de 1 sobre raiz de N, certo? Se ela é da ordem de 1 sobre raiz de N, a altura dela é proporcional à raiz de N, certo? Raiz de N, quando a gente toma o log, vai nos dar, isso aqui é N a meio, tomba ao meio, então seria meio log de N. Então o fato é, para números grandes, o log do P de E é logarítmico em N. Enquanto os termos que envolvem energia e entropia são de ordem linear em N. Ou seja, esse cara, assintoticamente, ele é desprezado em relação a esse cara. E além disso, essa nossa energia,
a gente viu que, na verdade, esse argumento só faz sentido quando você tem energias muito próximas da sua energia máxima que coincide com a sua energia média. Isso é um argumento bem fisicão, não é o meu melhor argumento, tá? Mas aí, então, a gente diria que esse termo escala para algo muito próximo da sua energia máxima menos T, entropia da energia máxima. Isso seria essencialmente U menos TS, certo? A sua entropia termodinâmica. Assim, nós concluiríamos que log de Z seria menos beta F. A gente estaria nessa expressão aqui, log de Z, essencialmente tenderia para menos beta F. No limite termodinâmico, esse termo iria para F e esse termo iria para zero. Mais uma vez, não é o meu melhor argumento. Eu acho que é muito mais preciso o argumento que eu vou mostrar aqui agora, embora algumas pessoas possam se assustar com isso, por ser desconhecido. Na verdade, eu acho ele muito mais preciso. É um argumento um pouco mais preciso de análise assintótica. Vamos lá. Considere aqui, matematicamente, uma soma de termos, só que todos esses termos dependem de algum parâmetro. Calha que esse parâmetro, para mim, por mais que eu possa pensar nele como contínuo, vai ser o tamanho do meu sistema, ou o número de partículas. Eu vou chamar isso de N. Tá? Então, essa minha soma, que eu vou considerar, ela tem todas as parcelas dela, são termos AI, mas que eu vou indicar explicitamente como AI de N. Cada um desses caras depende de um parâmetro que eu vou considerar muito grande. E mais do que isso, eu vou dizer que essas minhas parcelas, assintoticamente, vão ter uma cara muito específica. Eu digo que para N grande, mesmo que para N pequeno não tivesse linearidade no argumento da exponencial, eu vou dizer que para N grande eu vou ter exponenciais de termos constantes multiplicativas, características do termo que eu estou na minha soma, vezes N elevado a 1. Pessoal, isso aqui é exatamente o que aparece na função partição. Função partição do ensemble canônico é a soma de fatores de Boltzmann, não é? Exponencial de menos beta, energia do sistema. A energia do sistema depende do número de partículas, e é uma grandeza extensiva. Então, para N grande, pelo menos, se não for sempre, a energia vai ser proporcional a N. Então, note que eu estou fazendo aqui um design de uma situação em que eu vou estar somando termos a lá fatores de Boltzmann. O teorema matemático vai estar preparado para isso. Então, explicitamente, considere aqui uma soma de muitos termos e, no mínimo para N grande, cada um desses termos vai ser do tipo exponencial de algo que não depende de N vezes N. Protótipo da função partição. Tá? Esse Mzão, para mim, indicaria aqui quantos termos estão envolvidos. A gente vai ver que esse cara tem uma relevância, mas a gente vai ter resultados bem interessantes aqui para M's razoáveis. Tá? Então vamos lá. O que você quer mostrar agora, professor? Não entendi. Bom, primeiro eu preparei o cenário. Imagine uma soma de termos assintoticamente exponenciais com essa cara. Pessoal, um teorema maravilhoso da análise assintótica é: assintoticamente, o logaritmo dessa soma, ele é dado essencialmente pelo logaritmo de apenas um dos seus termos, o seu termo máximo. O termo que é o maior de todos eles. Todos os outros termos se tornam irrelevantes assintoticamente. Professor, você está dizendo que a soma é o maior termo? Não, porque tomar funções de expressões assintóticas deforma. Seria uma aproximação paupérrima, seria um resultado. Aproximação em nenhum sentido, né? Mas seria uma expressão assintótica errada dizer que a soma poderia ser aproximada por um dos seus termos, que seria o máximo, assintoticamente. Seria errado. Só que o logaritmo da soma é assintoticamente o logaritmo de apenas um dos termos. O logaritmo aqui é absolutamente essencial. Ele doma qualquer contribuição dos outros termos. Então esse é um resultado fantástico. E nós vamos ver
que ele é verdadeiro, eu vou demonstrá-lo aqui para vocês agora, e notem que as consequências para o cálculo de funções de partição será assustador, porque nós não teremos que, de verdade, no limite termodinâmico, e nos preocuparmos em somar em todos os estados possíveis, porque apenas um deles domina. Pode ser difícil a gente saber quem é esse que domina, mas conceitualmente eu acho muito importante a gente entender que um termo domina. Ou 2 ou 3 termos dominam se você tiver 2 fases competindo, ou 3 fases competindo num ponto de multi-equilíbrio de fases. Mas deixa transições de fase para depois. O fato é que você vai ter uma quantidade pequena de termos. Repara, podia ser que eu tivesse não apenas um termo máximo, podia ser que eu tivesse 2, 3, e aí que a gente vai ter coexistência de fases. Mas vamos imaginar aqui que a gente tem um cara que domina, tá? Então o teorema fantástico diz que o logaritmo da soma, assintoticamente, ele é descrito essencialmente pelo logaritmo do termo máximo. Vejamos. Antes de fazer qualquer... Pois não, fala, Rodrigo. Só uma dúvida rapidinho, esse emão, ele... Eu não sei se você comentou, ele tem uma relação com N, ou ele vai estar fixo? Ele pode ter uma relação com N, e isso é importante para a validade do resultado, Rodrigo. Espera um pouquinho. Então... Beleza? Claro que ele é importante, sim. Vamos lá. Ó, antes de fazer qualquer consideração assintótica, a soma, eu nem fui para assintótico ainda, é claro que ela é maior do que qualquer um dos seus termos, mesmo que seja o máximo. E, ao mesmo tempo, ela é menor ou igual ao seu termo máximo multiplicado por m. Porque seria o fato de você imaginar que todos os termos seriam iguais ao máximo. Isso claramente é um limitante superior da sua soma. Sua soma é maior do que qualquer um dos termos, mas é menor do que se todos os termos fossem iguais ao máximo. Então é uma desigualdade trivial aqui. Tá bom? Todos os termos aqui são positivos, logaritmo é uma função monotônica crescente, a desigualdade, os sentidos das duas desigualdades são mantidas se nós aplicarmos logaritmos. Então, o logaritmo do termo da esquerda é menor ou igual ao logaritmo da soma, que é menor ou igual ao logaritmo desse termo da direita, que, como aqui era um produto, claramente é log de m, mais log do termo máximo. Ok. Só que agora eu preciso explorar a forma que eu disse que os meus termos aí teriam. Eu disse que todo e qualquer termo, parcela da minha soma, exponencialmente, assintoticamente, é uma exponencial de algum termo vezes n. O meu termo máximo é um cara deles, que é o máximo, eu vou dizer que eu tenho φmax. Assintoticamente, ele vai ser exponencial de φmax vezes n. Então tá aqui, ó. Log da exponencial de φmax n, log da exponencial da φmax vezes n. Eu usei o formato assintótico de Amax aqui, φmax vezes n, menor ou igual ao log de Qn, menor ou igual ao log de m, e aqui log vezes n. Tudo bem? Agora eu vou dividir por n, que é um número inteiro positivo e muito grande, em todos os 3 termos da minha desigualdade, da minha sequência de desigualdades. Então, φmax está aqui, e nós temos o log da soma por n ensanduichado entre φmax e φmax mais log de m sobre n. N é um parâmetro que faz o papel na física de tamanho do sistema, número de partículas no sistema. Mzão de Maria é a quantidade de termos na soma. Tudo bem? Ok. Se a quantidade de termos m for subexponencial em n, se crescer de forma qualitativamente menor do que exponencial de n, nós vamos ter a validade da relação do teorema, que foi o que eu gritei aqui. Por quê? Se realmente for subexponencial, esse cara tenderá a zero quando n for para infinito. Então, para n grande, o nosso log de Qn sobre n estará ensanduichado em φmax, ou seja, ele vai para φmax, teorema do sanduíche. Tudo bem? E aí, φmax vezes n, evidentemente, é o argumento do
é o argumento da exponencial do termo máximo, A máximo, tá bom? Ora, quando que isso aqui ocorre? Pessoal, será que o nosso número de termos a ser considerados é exponencial ou superexponencial? Notem que se a gente tivesse aqui exponencial de n, tombaria um n e a gente não teria um sanduíche. Esse cara não tenderia a zero. Mas olha só para vocês terem uma ideia. Energia do nosso sistema total é soma das possíveis energias dos subsistemas. Então imagina que você tem uma quantidadezinha de níveis de energia acessíveis a cada subsistema. Então, uma partícula, alguns níveis de energia. Outra partícula, outros níveis de energia. Outra partícula, assim por diante. E digamos que, sob hipótese de independência, você somasse essas possíveis energias, essas contribuições, para dar um total. Pessoal, eu gostaria que nesse momento vocês se lembrassem do começo do curso, quando eu falei que a gente podia lançar vários dados e nós podíamos pensar quais eram os possíveis valores da soma dos dados. Certo? Então, olha só. Eu quero que vocês pensem aqui, num contexto combinatorial como esse, o que seria o seguinte problema. Imagina que nós tivéssemos nzão dados. Cada dado seria o análogo de uma partícula minha no sistema. Os 6 possíveis resultados de um dado seriam análogos a 6 possíveis níveis de energia para cada partícula do sistema, imaginando que fosse tudo independente. Pessoal, se eu lançar nzão dados, quantos são ou quais são os possíveis valores da soma desses n dados? Se eu tivesse 3 dados, os meus possíveis resultados para soma vão variar de 6 até 18, porque o mínimo claramente é 1. Perdão, eu falei 3 dados, eu acho que eu misturei aqui o que eu falei. Deixa eu falar aqui 3 dados. Então, a minha faixa de possíveis valores vai de 3 a 18. O 3 corresponderia, no mínimo, a 1. Só tem uma forma disso acontecer. O meu 18 corresponderia a 666. Só tem uma forma disso acontecer. Resultados intermediários têm várias formas de acontecer, dependendo da natureza dos seus dados. Mas o que eu estou querendo dizer é, se eu tivesse n dados, a soma variaria de n, que seria 1 em cada um deles, até 6n, que seria no máximo 6, né? Seria 6 em cada um deles. Só para mostrar para vocês um problema combinatorial como esse, de combinar energias elementares para dar umas certas possibilidades de somas para as possíveis energias totais do sistema. Nesse caso do dado, a gente teria 5n mais 1, mas não importa aqui para n grande, a gente teria um span aqui, uma faixa de 5n quantidades de possíveis somas para todos os n dados lançados conjuntamente. Isso é linear em n. É óbvio que eu estou imaginando que eu tenho independência. Agora repara, se eu tiver dependências, e portanto só certas combinações de energias possíveis, eu diria que tipicamente você diminui a quantidade de possibilidades e não aumentar. A gente está imaginando que aqui tudo é distinguível. Esse resultado dos dados é um resquício de distinguibilidade. E quando você tem, no, sei lá, um contexto quântico para ver possíveis energias, a gente tem indistinguibilidade, certo? Ou seja, a gente tem até menos possibilidades. Então, ó, se num caso de distinguibilidade, com independência, eu vejo algo linear em n, eu acho difícil vocês imaginarem algo muito realístico ou muito pertinente. Tudo bem, pode ter um espaço de Fock super complicado, um produto tensorial de um sistema de muitos corpos que viole isso, mas em geral esse cara não será exponencial em n. Então vai valer esse sanduíche e nós vamos ter essa propriedade fantástica de que desde que as parcelas da soma assintoticamente sejam exponenciais dessa natureza, como em qualquer função partição, o log desse somatório é essencialmente, assintoticamente, é o log do termo máximo. Tá? Vamos aplicar isso à física estatística? Vamos sair da matemática e vamos pôr isso na física estatística? Apliquemos esse argumento à função partição. Tá,
Log de Z é log... deixa eu expressar a função partição aqui como um somatório nas possíveis energias. Certo? Soma nas energias das degenerescências fatores de Boltzmann. Tá bom? Aquele resultado está dizendo pra gente que assintoticamente nós vamos ter isso aqui como log do termo máximo. Sabe por quê, pessoal? Vocês vão dizer, pô, professor, mas esse cara aqui eu não sei se ele é exponencial. Mas olha só o que eu vou fazer. Eu já coloquei aqui, acho que eu fui um pouco apressado aqui. Eu já coloquei esse E estrela como se fosse o termo máximo. Mas notem que essa minha degenerescência, eu posso escrevê-la trivialmente como exponencial de beta t kb, log dela. Ó, beta é 1 sobre kbt. Então, cancela esse t, cancela esse kb. Então, bt kb é essencialmente 1. Exponencial do log desse ômega é o ômega. Então, temos esse log aqui fora, está aqui parado. Esse ômega virou essa exponencial. Fator de Boltzmann estava aqui parado. Só que agora eu agrego essas duas exponenciais em uma só. Então é log de exponencial de menos beta, uma certa energia especial, menos T, tem um menos porque esses dois caras aqui têm sinais opostos, vezes algo que eu vou chamar entropia dessa energia especial, que me dá o termo máximo do somatório. E olha só o que acontece. Se eu quero a energia estrela que fez a exponencial ser máxima, isso quer dizer que eu quero a energia que faz esse argumento aqui ser mínimo, porque é uma exponencial decrescente. Eu quero achar o termo máximo, mas eu transformei esse termo numa exponencial decrescente, então eu quero o mínimo. Pessoal, mínimo nas energias de energia menos T vezes entropia de E, problema de otimização. Vocês devem se lembrar que eu defini a transformação de Legendre, a transformada de Legendre em geral, não como um problema geométrico de tangentes, mas eu disse que eu queria formulá-la como um problema de otimização, porque isso teria consequências depois. É este o momento. É este o momento. Com base nesse fantástico teorema de teoria assintótica, em que eu devo identificar o termo máximo de uma soma de exponenciais dessa cara, esse termo máximo é dado pela exponencial do expoente mínimo, e isso é a definição da transformação de Legendre que me leva da energia interna para a energia livre, log de E a menos beta F, menos beta F. Então a gente está vendo aqui de uma forma que eu considero muito mais controlada no seu caráter assintótico que o log da função partição no limite termodinâmico é menos beta energia livre pertinente. E esse tipo de argumento ele vai se repetir em todos os ensembles. A função partição pertinente está relacionada com a energia livre pertinente a cada ensemble. E de uma forma fantástica, no limite termodinâmico, a função partição revela-se quase inútil. Apenas um termo dela domina tudo. E vamos dar uma última sequência a esse raciocínio de consistência. Bom, peraí. Um termo domina a função partição no limite termodinâmico? Vejamos aonde isso nos leva. Log, então, da função partição, assintoticamente é log do seu termo máximo, que eu represento aqui pela sua parcela na energia que corresponde ao máximo. Log do produto, soma dos logs. Só que eu também vi que eu tenho que identificar log de Z com menos beta F, e F para mim é U menos TS. Como para mim essa energia do máximo coincide com a média, porque eu vi que na verdade eu até iria para uma delta, né? Nem uma gaussiana. Até naquele gaussiano de N grande, mas ainda não infinito, os físicos já admitem que o máximo e a média já convergiram. E eu sei que é pior do que isso. Se eu aumentasse o N ainda mais, eu iria para uma delta Dirac, né? Nem gaussiana. Então, eu posso identificar esses dois termos e posso escrever apenas U. Então, menos beta U menos TS será igual a
menos beta E estrela, que é menos beta U, mais o log de ômega E estrela, que é U, e vocês vão cancelar esses termos, esse beta menos menos dá mais, 1 sobre KBT vai embora, S igual a KB log da degenerescência. Pessoal, nós precisamos falar lá atrás, quando a gente não sabia de limite termodinâmico, nós precisamos introduzir a entropia de Shannon para dizer que não, pode ser que a nossa distribuição não seja uniforme. Eu não poderia ficar apenas com a entropia microcanônica. Agora a minha energia tornou-se uma variável quando eu tenho contato com banho térmico. Mas, num sentido bem fundamental, se a gente realmente fizer um uso consistente das nossas hipóteses, a gente vê que a gente está forçando a barra para dizer que ainda tem muitas energias possíveis. Para estabelecer o contato do mundo micro com o mundo macro, tem uma hipótese implícita lá de que, essencialmente, a sua energia média coincide com a sua energia máxima, a sua variabilidade é completamente nulificada e, num sentido que poucos livros dizem explicitamente, essencialmente você não precisava da entropia de Shannon. A gente pode até usá-la para sistemas finitos de verdade, realmente pequenos, mas em qualquer sistema em que você queira fazer a termodinâmica, vale uma expressão à la entropia de Boltzmann do microcanônico, desde que você considere como número de microestados acessível um número de microestados compatível com a única energia que realmente é relevante. Certo? Você fingir que de verdade há várias energias possíveis é um contrassenso. Você usou já hipóteses que mostram que isso não é verdade. E mesmo no argumento dos físicos, vocês viram que a menos de uma constante aqui, vocês viram aparecer, lá naquela dedução da Gaussiana, algo muito parecido com isso. Só que lá era S igual a KB log da densidade de estados, que essencialmente, multiplicada pelo dE, é o número de microestados pertinente para aquela faixa energética. Certo? Eu tinha chamado a atenção a isso lá no meio daquele formalismo que eu não gostava. Mas eu dizia que já tinha algo interessante lá. Aqui, ó. A função, a menos de constantes, a densidade de estados é essencialmente, pessoal, note, densidade de estados na energia máxima, certo? Ela essencialmente cumpre o papel que essa minha expressão coloca aqui. Tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Infelizmente, por motivos, acredito que históricos, de construção histórica, há muita confusão de resultados, alguns que já fizeram o N realmente ir para infinito, outros que imaginam que ainda não foi, para você falar muitos resultados em física e estatística. Você vai ter, de verdade, o que a gente chama de equivalência de ensembles, quer dizer que mesmo os sistemas com diferentes condições de contato com o resto do universo possam ter os mesmos resultados, é porque todas as variabilidades, em todas as variáveis, todas as distribuições marginais, essas variabilidades todas, no limite termodinâmico, tendem a zero. Então a gente tem uma teoria essencialmente determinística. Física e estatística de equilíbrio é essencialmente uma teoria determinística assintótica. Tá? Claro, se eu achar que eu tenho um sistema pequeno o suficiente, vou voltar algumas páginas. Se eu achar que eu tenho um sistema pequeno o suficiente para eu fazer uma construção como essa aqui, ó, beleza, faça. Mas, na verdade, a sua termodinâmica só vai casar bem com a sua física estatística quando esse N já é grande o suficiente para que, de verdade, não haja distribuição nenhuma. Tá? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, certo? Eu vou encerrar a gravação, a gente pode abrir uma outra gravação com as dúvidas. Apenas aguardem um pouquinho.